Seja bem-vindo à aula inaugural da Escola de Teologia Itaed. É um prazer estar me apresentando neste canal de comunicação. Eu quero fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor Edson Dias. Eu sou o reitor, o professor, diretor da Escola de Teologia Itaed, o Instituto Teológico e Administrativo Evangelista Edson Dias. Prezado ouvinte, eu quero fazer um breve relato da minha formação e da minha atuação na área secular. Eu sou formado em administração de empresas, sou formado também em ciências contábeis, sou pós-graduado em finanças e especialização em MBA em planejamento tributário. Atuo há 20 anos aproximadamente na área administrativa e área financeira e como professor de ensino superior das disciplinas de contabilidade e finanças, aproximadamente 12 anos na cidade de São Paulo, atuo em duas grandes faculdades. Já a minha formação teológica, eu sou bacharel em teologia, iniciei os meus estudos por volta do início da década de 90, aproximadamente ano 93, 94, e há 20 anos eu venho me aperfeiçoando, buscando obter habilidades e conhecimentos das Escrituras Sagradas. O meu primeiro mestrado, eu fiz 2 mestrados. O primeiro mestrado foi em Ciência da Religião, o segundo mestrado foi em Missiologia, mas antes de Missiologia eu fiz um doutorado em Teologia. E atualmente eu continuo estudando, estou fazendo uma especialização em Antigo Testamento. Prezado aluno, a minha Bíblia está aberta nesta aula inaugural, na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Prezado ouvinte, a razão da existência da Escola de Teologia Itaed é este versículo 15. Quantos obreiros têm se apresentado desqualificados, despreparados, sem uma palavra, sem conhecimento, fazendo coisas erradas pelo Brasil e pelo mundo afora. O Itaed vem com a proposta de capacitar vocacionados. Saiba que você é um vocacionado. Então, venha para a Escola de Teologia Itaed receber o preparo, a capacitação, as destrezas, as habilidades, para que você faça a obra de Deus de maneira competente, coerente, e que lá na eternidade você possa galgar o seu galardão. Os cursos que nós oferecemos, prezados alunos e ouvintes, nós oferecemos 3 tipos de cursos. O primeiro curso é o curso básico de capacitação teológica. É um curso constituído de 15 disciplinas elementares. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Trindade, doutrina dos anjos, doutrina da oração, homilética, hermenêutica, religiões comparadas e suas heresias e por aí afora. Já o curso intermediário ou médio de capacitação teológica, ele é constituído por 23 disciplinas que dão substância, base para uma pessoa que quer mergulhar, imergir no mundo da teologia. Alguém pode pensar, teologia é coisa do adversário. Não, teologia é coisa de Deus. Deus, logia, estudo. Teologia é o estudo das coisas acerca de Deus. Nós também apresentamos um curso, nobre amigo, que nos ouve, nos assiste nesta mídia, é o avançado ou bacharel livre de capacitação teológica. Ele é constituído de 36 disciplinas.
compõe as 15 disciplinas do básico, mais as disciplinas do médio e todas as disciplinas inerentes ao bacharelado. Prezado ouvinte, quero que você saiba de uma coisa, telespectador. Os nossos cursos da Escola de Teologia Itaede são cursos de capacitação livre. Nós não temos nenhum vínculo com o Ministério da Educação. A nossa escola está registrada na cidade de São Paulo, tem um CNPJ, tem um endereço, tem um cadastro bonitinho, sem nenhum problema. Mas os nossos cursos não têm nenhum vínculo com o Ministério da Educação. Você pode perguntar, o seu curso é reconhecido pelo MEC? Ele não tem nenhum vínculo. Curso livre, ele independe de grau de escolaridade, se há primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ensino médio, ensino fundamental. Curso livre não necessita de amparo legal. Prezado aluno, os nossos cursos eles são oferecidos de duas maneiras. Primeiro, presencial. Presencial funciona em parceria com algumas igrejas. Na cidade de São Paulo apenas nós temos cursos presenciais. E na maioria, os nossos cursos eles funcionam de uma maneira gloriosa à distância, tá? Aí você pode me perguntar, professor Edson, eu consigo aprender a palavra de Deus se eu estudar à distância? Eu afirmo para você categoricamente que você aprende. Eu quero falar algumas vantagens de um curso à distância. Primeiro, você pode estudar a qualquer hora. Pode estudar pela manhã, tarde, noite, de madrugada, não tem problema. Segundo lugar, qualquer dia da semana. Não precisa ser na segunda, na terça, pode ser na quarta, na quinta, pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser até no feriado, não tem problema. E outra vantagem é de qualquer lugar. Você não precisa estar na sua casa, você pode estar na casa de campo, pode estar na praia, pode estar na casa de algum parente. Você basta carregar os seus livros, o seu material, e você vai aprender a palavra de Deus. Outra coisa, estudando à distância, você não terá nenhum gasto com condução. Você não precisa pagar táxi, não precisa pagar ônibus, não precisa pagar metrô, né? Você não tem esse gasto, porque você vai estudar na tua casa. E a outra vantagem que eu gosto de comentar é que você não precisará investir tempo em deslocamento. Hoje, nas grandes metrópoles, trânsito, congestionamento, alagamento, você vai estar fora de tudo isso. Prezado aluno, prezado telespectador, eu quero a partir deste exato momento fazer uma breve descrição das 36 disciplinas oferecidas pela Escola de Teologia Itaede. Primeiro, a primeira disciplina é Teologia Sistemática, a doutrina de Deus. Você vai aprender tudo sobre Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, os atributos divinos, provas da existência de Deus, o relacionamento de Deus com a humanidade e por aí afora. Depois você também vai estudar Cristologia, ou seja, a doutrina de Jesus Cristo. Nós iremos estudar tudo relacionado a Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, os atributos divinos de Jesus Cristo, os ofícios, ofício de rei, ofício de profeta, ofício de sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Você irá aprender os milagres de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo prefigurado, tipificado nas passagens do Antigo Testamento. Depois, prezado e querido telespectador, nós iremos aprender a doutrina do Espírito Santo, a paracletologia. Aí você vai aprender tudo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que é uma força ativa, impessoal? Será que ele é Deus ou não? Você irá aprender tudo sobre a pessoa do Espírito Santo,
a personalidade do Espírito Santo, os atributos divinos do Espírito Santo. Você também irá aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, você irá aprender também sobre os símbolos do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo e o mais empolgante, os dons do Espírito Santo. Você não pode perder uma disciplina maravilhosa. Saiba, o Espírito Santo esteve fora da moda, do meio evangélico por mais de 800 anos. Nós podemos louvar a Deus pela vida dos grandes avivalistas, dos grandes pentecostalistas do século XVIII, século XIX, século XX, que fizeram com que a presença do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo fosse novamente investigada, pesquisada, analisada. E um determinado dia, um pastor, reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, disse: o Espírito Santo é o Deus que mora dentro de nós. Prezado aluno, depois também nós iremos aprender uma outra disciplina, quarta disciplina, que é a teologia sistemática, a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos dizem, a palavra Trindade não está nas Escrituras. Tudo bem, não está, mas as Escrituras, elas mostram, elas provam, cabalmente, elas corroboram que há um estudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós iremos analisar detalhadamente os movimentos que se opõem à Trindade, os movimentos que são favoráveis à Trindade, e nós iremos aprender tudo aquilo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém, prezado aluno? E uma coisa importante, a Escola de Teologia Itaed não se atém apenas no Novo Testamento. Nós trabalhamos com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Depois, prezado aluno, da Escola de Teologia Itaed, ou telespectador, futuro aluno, nós iremos aprender a doutrina do pecado. Sim. Como surgiu o pecado? Por que surgiu o pecado? O pecado original. Vamos analisar o período da consciência, da inconsciência que os nossos pais viveram. Vamos analisar também o primeiro pecado, né? Vamos analisar Lúcifer, vamos analisar Satanás. Então tudo aí vem a doutrina do pecado. Vamos analisar a doutrina do livre-arbítrio. O homem foi testado, o homem foi submetido a um teste, e devido às circunstâncias, à desobediência, o homem, infelizmente, ele acabou caindo, e aí entrou o pecado. E a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Depois também, prezado aluno, estudando a doutrina do pecado, nós temos que estudar a doutrina da salvação. Soteriologia. Da mesma maneira que veio o pecado, Deus providenciou o Salvador. Vamos analisar aí, nós temos alguns pontos de vistas para analisar sobre a doutrina da salvação, o plano que Deus preparou no Antigo Testamento, lá na eternidade, para salvar este homem, a soteriologia. Vamos analisar alguns pontos de vista, alguns teólogos que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos outros teólogos que são a favor do livre-arbítrio, né? Vamos analisar se Deus realmente escolheu meia dúzia para mandar para o céu e escolheu outra meia dúzia para mandar para o inferno. Então vamos analisar soteriologia. Depois, prezado telespectador, nós estaremos analisando a teologia sistemática, bibliologia, ou seja, a formação da Bíblia Sagrada. Quantos escritores, qual época, em quanto tempo este livro foi escrito, o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, quem é que colocou os livros aqui, né? Como que é a Bíblia hebraica, judaica, como que é a Bíblia católica. Nós estaremos estudando
por que esses livros estão aqui e por que alguns livros não entraram aqui. Nós estaremos estudando a bibliologia. Outra disciplina, prezado telespectador, que nós estaremos estudando é a angelologia, teologia sistemática, a doutrina dos anjos, né? Anjos, eles estão à nossa disposição. Foram criados antes da criação do homem. Eles foram criados num número infinito. São milhares e milhares, estão à nossa disposição. Infelizmente, alguns anjos, né, resolveram se rebelar por ocasião da queda de Lúcifer, aproximadamente 33%. E nós vamos analisar tudo sobre o ministério dos anjos, o que eles fazem, onde eles estão. Eles servem ao nosso Deus, eles servem à igreja, eles servem ao mundo. Vamos analisar se anjo peca, se anjo não peca, se anjo tem possibilidade de pecar, se anjo se casa, se anjo não se casa. Vamos analisar tudo isso aí, prezado telespectador da Escola de Teologia Itaed. A nona disciplina, prezado telespectador, é a teologia da oração. Deus, por infinita graça e misericórdia, colocou no coração do reitor, professor Edson Dias, o desejo de escrever uma disciplina chamada teologia da oração. Nós vivemos no século XXI. O século XXI é o século que as pessoas desaprenderam a orar. Ninguém quer mais orar, ninguém quer mais clamar. E uma vida vitoriosa é uma vida com boca no pó, com joelho no chão. Alguém disse certa feita, a oração é uma alavanca que move as mãos de Deus. Então, prezado ouvinte, prezado telespectador, eu quero que você mergulhe comigo no mundo da teologia da oração. Qual a forma de orar, a postura de orar, como orar em nome de quem, se dirigir a quem. Então nós vamos analisar todos os aspectos inerentes, referentes à oração. Depois tem uma 10ª disciplina, prezado aluno, que no passado chamava-se seitas e heresias. Não, houve a necessidade, de acordo com estudiosos, de reformular. Nós estudaremos religiões, seitas, mas não deixaremos de abordar as suas heresias. Vamos analisar o espiritismo, o alto espiritismo, o baixo espiritismo, vamos analisar as testemunhas de Jeová, vamos analisar os mormons, vamos analisar os adventistas do sétimo dia, vamos analisar a seita do Reverendo Mu, ou seja, aproximadamente 10 religiões, porque são diversas. Vamos analisar a doutrina, o ensinamento e vamos confrontar de acordo com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Amém? Prezado telespectador. Outra disciplina, 11ª, de 36 que eu vou fazer um breve resumo sucintamente, é a Escola Educação Cristã e a Escola Bíblica Dominical. Prezado aluno, nós vivemos numa época em que pregadores não frequentam a Escola Bíblica Dominical. Eu sou de uma época em que obreiros e obreiras sempre foram formados aos pés de professores da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical e a educação cristã, ela é responsável pela formação de obreiros, de pastores, de líderes. Infelizmente, muitos deixaram de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos analisar todos os aspectos da secretaria, do superintendente, os auxiliares, os professores, o conteúdo programático, o que deve ser ensinado, a didática, como é que deve ser ensinado. Então é importante. É uma disciplina também que não consta na grade de muitas universidades. Outra disciplina, prezado telespectador da Escola de Teologia Itaed, é a teologia do evangelismo. Sim, evangelismo. Eu me recordo quando eu estava na faculdade teológica, no ano de 94,
essa disciplina ela foi fundamental para mim. E de lá para cá, de 94 para cá, eu sou um amante, um apaixonado pelo evangelismo. Então nós vamos analisar o evangelismo em massa, o evangelismo pessoal, as cruzadas, os versículos, os textos, como abordar uma pessoa, quais os textos usar, qual a mensagem que você deve entregar no momento em que você estiver evangelizando. A 13ª disciplina de 36, prezado telespectador, é a homilética. Homilética não é omelete, a homilética, a arte de preparar o sermão, a arte de preparar uma mensagem bíblica, uma mensagem escriturística, uma mensagem que fala da cruz. Então, prezado telespectador, homilética é uma matéria maravilhosa. Eu me lembro que no ano de 1994, um professor muito abençoado, ele nos ensinou esta cadeira, esta disciplina, e você vai aprender de tudo, a postura do pregador, os materiais que um pregador deve utilizar-se, como ele vai estruturar o seu sermão, como ele vai gesticular, as ilustrações, né? Então, prezado aluno, homilética é uma bênção, todos devem aprender. Todo sermão tem começo, meio e fim, tem janelas, ilustrações. Então, você vai aprender homilética, o nosso material é de primeiríssima qualidade. Depois, a 14ª disciplina, que compõe o nosso curso, prezado aluno, prezado telespectador, é a hermenêutica e a exegese bíblica. Pois é, como interpretar as escrituras, quais as ferramentas que nós devemos utilizar para interpretar a Bíblia, né? A Bíblia interpreta a si mesma, mas tem algumas regras, tem algumas metodologias que a hermenêutica e que a exegese bíblica nos auxilia, né? Podemos utilizar de dicionários, podemos utilizar dos originais, podemos utilizar de comentários bíblicos, de artigos científicos para interpretar. Mas como é que nós devemos, qual é o caminho, quais os caminhos para se chegar a uma interpretação bíblica racional, coerente e ao nível do entendimento daqueles que estão nos ouvindo? Então, prezado aluno, hermenêutica e exegese bíblica. Outra cadeira, outra disciplina, prezado telespectador, é a teologia dos dízimos e das ofertas. Sim, século XXI, há um abuso quando se fala de dízimo, quando se fala de ofertas, há um abuso em tudo isso daí. Mas tem a maneira correta de aprender sobre o dízimo, tem a maneira correta de aprender sobre as ofertas, as bênçãos dos dízimos, as bênçãos das ofertas, a vida de um ofertante, a vida de um dizimista. Então nós iremos descrever, é uma aula magnífica que você vai verificar a oferta no Antigo Testamento, a oferta na casa de Deus, a oferta para subsidiar a vida de alguns ministros, e nós iremos analisar. Prezado aluno, a 16ª disciplina de 36, a história da igreja cristã. Prezado alunos, a igreja cristã atual, a igreja protestante, ela tem aproximadamente 2100 anos de história, sim. Mas os primeiros 2 séculos da história da igreja cristã foram 2 séculos sangrentos, foram 2 séculos de prova. Mas depois
as coisas foram mudando, prezado telespectador, mas são 21 séculos de história da igreja. Houve momento em que o mundanismo entrou na igreja, houve momento em que a igreja era pura, e houve momento em que pessoas pagavam para ter posição na igreja. Vamos analisar o papado na igreja, vamos analisar a igreja católica, vamos analisar o protestantismo a partir do século 13, 14, 15 até os dias de hoje. Vamos analisar Lutero, os pré-reformadores, os reformadores, e vamos analisar também os pós-reformadores. E século 21, a igreja do século 21 era precisa de reformadores. Protestantismo é alguém que protesta contra algo. A igreja de hoje precisa utilizar da palavra de Deus para fazer um protesto bíblico e coerente. Amém, prezado telespectador que está ouvindo, assistindo esta aula inaugural. A 17ª disciplina, prezado telespectador, nós estaremos estudando escatologia. Só que a escatologia nós dividimos em 3 partes. A primeira parte nós iremos analisar 2 escolas, amilenista e pós-milenista. Vamos analisar todos os pontos do amilenismo, quais são os autores, quem gosta dessa escola, quais os pontos de vista. Em relação ao pós-milenismo, a mesma coisa, quando começou, o que ensina, o que aborda, e vamos confrontar essas 2 escolas com a Bíblia Sagrada. Depois, prezados alunos, a 18ª disciplina, nós estaremos analisando a escatologia 2, o sistema pré-milenista. A Escola de Teologia Itaede, ela defende o ponto de vista pré-milenista, tá? Não vamos entrar em detalhes agora, é apenas uma breve exposição da aula inaugural, para vocês terem uma ideia. O pré-milenismo aborda o milênio de Cristo, o tribunal de Cristo, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, a batalha do Armagedon, o estado intermediário, onde estão os mortos, crentes e não crentes, neste exato momento. Tribunal de Cristo, os galardões que a igreja vai receber, o período da grande tribulação aqui nesta terra. Iremos analisar o governo do anticristo, a aliança que Israel vai fazer com o anticristo. É uma coisa gloriosa, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaede ou telespectador que poderá se tornar um dos nossos alunos. Prezado telespectador, a 19ª disciplina oferecida pela Escola de Teologia Itaede é a teologia do casamento e a família do obreiro. Século 21. Está uma lambança no meio do casamento de obreiros, de membros e da sociedade. Casar e descasar, famílias destruídas. O Espírito Santo colocou em nosso coração a fim de criarmos a disciplina da teologia do casamento e da família do obreiro. Uma vez que você está se preparando para o ministério, você tem que se preocupar em ter um casamento bem sucedido e ter uma família bem sucedida. Prezado telespectador, outra disciplina a ser analisada é a teologia dos cargos eclesiásticos. Sim, nós iremos analisar o ofício do diácono, ofício do cooperador, o ofício do presbítero, o ofício do evangelista, o ofício do pastor, o ofício do bispo, o ofício do apóstolo, o ofício do missionário. Então, se faz necessário, de forma didática, de forma metodológica, sistemática, analisarmos todos os pormenores de cada cargo. Eu iniciei como cooperador, fiquei mais de 5 anos como cooperador, servi ao meu Deus 12 anos como presbítero
e hoje estou há aproximadamente 4 anos servindo como evangelista. Amém, prezado telespectador da Escola de Teologia ITAED? A 21ª disciplina que nós abordaremos é o Fundamentos de Missões. A Escola de Teologia ITAED, ela visa missões. Ela tem um foco em missões. Um dos mestrados que eu fiz foi missiologia. Então, quando nós falamos de missões, o chamado do missionário, a capacitação do missionário, o campo missionário, a transculturação do missionário, conhecer o coração de uma cultura, conhecer o dialeto, o trabalho de equipe do missionário. Um dos maiores problemas que a igreja brasileira, a igreja mundial enfrenta é o retorno prematuro de missionários. Por quê? Falta-lhes preparo, falta-lhes capacitação. E a Escola de Teologia ITAED tem um módulo, uma disciplina, que é para iniciar a capacitação de uma pessoa que realmente quer ir para o campo. Quando eu fiz o meu mestrado em missiologia, eu li mais de 20 livros sobre missões. Missionário fazedor de tendas e por aí afora, prezado telespectador da Escola de Teologia ITAED. Está sendo um prazer estar aqui gesticulando, apresentando essa escola que veio para moldar, que veio para capacitar vocacionados. É a 22ª de 36 disciplinas, é a administração e liderança para as igrejas. Mas igreja, professor Edson, precisa de administração, precisa. Se as empresas estão entrando em falência, não conseguem crescer, imagine igreja, se não tiver planejamento, organização, liderança e controle, se não houver a liderança, que tipo de liderança? Liderança autoritária, liderança autocrática, liderança liberal, que tipo de liderança? Quem é que pode ser líder? Então nós vamos aprender aí na administração e liderança para as igrejas. Cristão precisa de motivação. Os crentes precisam serem motivados para trabalhar. Eles também precisam serem avaliados. A igreja deve fazer uma avaliação de desempenho, sim. Então, prezado aluno, nós vamos analisar. A 23ª disciplina que nós iremos analisar é a teologia do Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Torá, do Taná, do nosso Antigo Testamento. Vamos analisar o livro das origens, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Casamento, família, nação, idiomas, assassinato e por aí afora, até do pecado, infelizmente. Mas o plano de Deus estava lá, iniciado lá. Iremos analisar o livro do Êxodo, o livro do Êxodo, saída, pesar, passar por cima. Vamos analisar ali alguns milagres contidos ali, as providências de Deus quando o povo de Israel estava no deserto. Vamos analisar também o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Vamos analisar esses 5 livros aí que contêm regras, contém história de pessoas, contém genealogias, contém história mundial no Pentateuco. E contém a história da nação de Israel, a formação da nação, ali com o patriarca Jacó, com Abraão, chamado de Abraão, e por aí fora. Prezados alunos, depois nós iremos também analisar a 24ª disciplina da Escola de Teologia ITAED, os livros históricos, sim. Meu prezado aluno, o que mais a Bíblia tem é história. E não é história do trancoso, não é história da carochinha, é história verídica, é história que aconteceu, é história que tem começo, meio e fim. Nós estaremos analisando de forma metódica, mas principalmente analisando a história de Israel.
Eu quero dizer para você, um cristão, ele conhece mais a história do judeu do que um próprio judeu. Depois, prezados alunos, nós estaremos analisando os livros históricos. Eu não preciso falar, né? Vai de Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, e vai embora. Depois nós iremos analisar os livros poéticos, sim. Prezado aluno, a linguagem da Bíblia é uma linguagem poética. O coração de Deus é um coração de um grande poeta falando para pessoas que precisam ouvir uma poesia para mudar-lhes as vidas. Iremos analisar o livro poético de Jó, né? A história de Jó. Jó é o problema do sofrimento universal. Iremos analisar também os Salmos. Salmos é o inário oficial da nação de Israel, que é dividido em 5 grandes livros que contém histórias. Para vocês terem ideia, tem Salmo de Moisés, Salmo de Asaf, Salmo de Davi, são muitos salmos, e nós iremos analisar o motivo, a finalidade, os objetivos, a origem dos salmos, quando que eles eram entoados, que eles eram cantados. Hoje em dia canta-se salmo, sim, hoje nós temos a nossa harpa cristã, mas alguns compositores, eles se inspiram em salmos, né, para compor belas e maravilhosas canções. Vamos analisar também um livro de provérbios, a sabedoria popular, a sabedoria do homem do campo, a sabedoria do rico, a sabedoria do pobre. Vamos analisar o que Salomão quis nos ensinar, né? Com um livro de provérbios. Provérbios têm ensinamentos para todos os aspectos da vida social, da vida individual, da vida coletiva, da vida entre marido e mulher, da vida das pessoas que querem fazer coisas erradas. Tem ensinamento para tudo em Provérbios. Provérbios trata-se da sabedoria popular, mas uma sabedoria que Deus inspirou o escritor para ir lá e buscar. E depois nós também iremos analisar o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares de Salomão, né? No livro de Eclesiastes tem uma parte que Salomão disse, o que o escritor diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher aquilo que foi plantado, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de rir, há tempo de tudo. Então nós vamos analisar por que o escritor escreveu Eclesiastes. Qual era a situação espiritual, moral, intelectual? Será que o escritor ele estava totalmente descrente, incrédulo? Será que ele estava num momento apático? Então nós vamos analisar por que o escritor de Eclesiastes. E depois nós iremos analisar, é claro, o livro de Cantares de Salomão. E aí nós terminaremos os livros poéticos, poesia. O nosso Deus é um grande poeta, prezado telespectador. Depois nós iremos analisar os livros dos profetas. Sim, mas há 2 categorias de profetas. Nós iremos primeiro analisar os profetas menores, mas evangelista e professor Edson Dias, tem profeta menor e tem profeta maior. Não é porque um é maior do que o outro, é em relação a páginas, a capítulos, versículos que eles escreveram. Vamos analisar qual a mensagem dos profetas maiores, dos profetas menores, o que eles queriam dizer. Eles queriam repreender a quem? Eles queriam advertir a quem? Eles queriam advertir a Israel, eles queriam advertir as nações que estavam se relacionando, estavam querendo destruir a Israel. Eles estavam se dirigindo a reis, a rainhas, a príncipes e a princesas. Qual a mensagem desses profetas? Quando que eles profetizaram? Eles profetizaram quando Israel era um reino único, ou eles profetizaram quando houve a divisão do reino de Israel em reino do norte e reino do sul? Quem era profeta do reino do norte? Quem era profeta do reino do sul? Havia alguém que profetizava tanto no norte quanto no sul?
Quando nós estudarmos os profetas maiores e os profetas menores, nós saberemos, tá bom? Então, prezado aluno, profetas menores aproximadamente 12, profetas maiores aproximadamente 5, Daniel, Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, e os menores lá, começando lá, tem Joel, tem Abacuque, tem Sofonias. Agora preste atenção, prezado telespectador da Escola de Teologia Itaed. Nem todos os profetas são profetas escriturísticos, ou seja, profetas que escreveram, profetas maiores ou menores. Há profetas como Eliseu, como Elias e outros profetas que nunca escreveram. E nós vamos analisar isso daí, tá bom, prezado aluno? Prezado aluno e prezado telespectador da Escola de Teologia Itaed, a 27ª disciplina oferecida pela Escola de Teologia Itaed, a 26ª são os profetas menores, 27ª os profetas maiores, e a 28ª de 36 é o período interbíblico. Quando termina o período do profeta Malaquias lá, até o início, até a chegada de João Batista, até a chegada do nascimento de Jesus, um período de 400 anos. Nós vamos analisar o que aconteceu. Período interbíblico, período do silêncio profético. Mas Deus atuou, Deus trabalhou, Deus usou homens, Deus usou pessoas. A igreja não, o povo de Israel não ficou órfão no período interbíblico. Deus trabalhou de uma maneira maravilhosa. Vamos analisar o período dos Macabeus, Judas Macabeu. Aí nesse período entram os livros apócrifos. Eles contêm história, contêm heresias, mas é um período, um conjunto de livros que podem nos auxiliar no período interbíblico. Tá bom? A importância do sacerdócio, né? O sacerdócio como era corrompido já no período interbíblico. Depois, prezado aluno, a 29ª disciplina oferecida pela Escola de Teologia Itaed é o Milênio, Escatologia 3. Eu falei para vocês Escatologia 1, 2 e agora Escatologia 3. Nós iremos analisar todos os aspectos do reino milenial. Quando começará o milênio? Quem vai entrar no milênio? Quem vai governar o milênio? Quais as nações estarão no milênio? Como será a economia no milênio? Como será a legislação no milênio? O que a igreja será no milênio? O que Israel será no milênio? Onde será o milênio? Será que vai existir realmente milênio? Ou, como dizem algumas escolas, nós já estamos vivendo no reino milenial de Cristo? Não, vamos analisar isso direitinho. Prezados alunos, depois nós iremos analisar a 30ª disciplina da Escola de Teologia Itaed, profecias messiânicas. Mas, professor Edson, não se aprende em cristologia, não. O Espírito Santo pediu para eu dividir. Aqui em profecias messiânicas nós vamos analisar mais de 400 profecias a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profecias do Antigo Testamento, profecias do Taná. Para se evangelizar um judeu, não se usa Novo Testamento, não se aceita utilizar Novo Testamento. Para se evangelizar um judeu, deve-se utilizar o Taná, o Antigo Testamento. Então nós temos que dominar, entender todas as profecias, as que foram cumpridas, as que ainda serão cumpridas, a falsa interpretação de algumas seitas em relação ao Messias. O Messias já veio, querido, nós amamos o Messias, só que houve falha de interpretação. Lembram-se da exegese e da hermenêutica bíblica. Eles não entenderam, eles não compreenderam. Mas o Messias veio, ele não cumpriu o papel político. Ainda o reino milenial compete ao Messias político. Mas primeiro ele tinha que resolver o problema do pecado, o problema da humanidade. Então, prezado aluno, louvado seja o nome do Senhor.
Depois, prezado aluno ou telespectador da Escola de Teologia Itaed, nós teremos o privilégio de aprender a 31ª disciplina, a doutrina da antropologia bíblica, ou seja, a doutrina do homem. O homem é formado por um corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E há algumas escolas, algumas teorias da dicotomia, tricotomia. Então nós vamos analisar se o homem só tem espírito, se ele só tem alma, o que acontece com o espírito dele. Vamos analisar na antropologia bíblica, a origem do homem, de onde que o homem surgiu, a teoria da evolução das espécies, a teoria de Charles Darwin. Então nós vamos analisar à luz das escrituras bíblicas, à luz da ciência verdadeira, a verdadeira origem do homem, a verdadeira origem das espécies. Depois, prezado aluno, nós iremos analisar 30º conjunto, 30ª disciplina do Itaed, os evangelhos. Vamos analisar Mateus, Marcos, João, Lucas, evangelho. Um conjunto de evangelho foi destinado aos homens no geral, outro foi à igreja, outro foi aos gentios, outro foi aos gregos, outro foi aos romanos. Mas que negócio é isso? Que confusão! Vamos analisar os milagres nos evangelhos, a mensagem dos evangelhos, os escritores dos evangelhos, a harmonia dos evangelhos, se está ou não na ordem cronológica. Vamos analisar tudo isso daí. Depois, prezado aluno, nós temos que analisar a 33ª disciplina de 36, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. É um livro histórico. E uma coisa importante, prezado aluno, a história não acabou. E alguém disse no passado. Aí nós vamos analisar todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a efusão do Espírito Santo, os dons ali do Espírito Santo, os milagres que Deus fez ali através da igreja primitiva, os martírios, a separação de diáconos, as mentiras proferidas ao Espírito Santo, mas foi proferida, mas depois caiu por terra, porque ninguém pode mentir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos analisar de uma maneira detalhada Atos dos Apóstolos. Alguém disse, prezado telespectador, esse título não é o título correto. O título correto é Atos do Espírito Santo. Sabe por quê? No livro de Atos dos Apóstolos você vê mais ações do Espírito Santo do que dos apóstolos. Ou seja, é o Espírito Santo agindo, operando, curando, libertando através da vida dos apóstolos. Depois, prezado telespectador, nós estaremos aprendendo as cartas que foram escritas por um dos maiores perseguidores do Evangelho da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Se converteu, Jesus Cristo encontrou com aquele homem, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e nós iremos analisar todas as cartas paulinas, quando que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, quais os objetivos, quais as finalidades, quais os agradecimentos, quais as pessoas citadas, de onde ele escreveu, para quem ele escreveu. Tem validade essas cartas que Paulo escreveu lá há 19 séculos, 20 séculos atrás, para os dias de hoje? Vamos analisar tudo isso daí, e sem dúvidas tem validade. Vamos analisar também as epístolas gerais, prezado telespectador da Escola de Teologia Itaed. Sim, vamos analisar a carta de Judas, a carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta de Hebreus. Quem escreveu Hebreus? É uma incógnita, é uma interrogação, mas alguém escreveu, sim, Hebreus. Vamos analisar as epístolas joaninas, Vocês sabem, João tem lá o Evangelho, tem as epístolas, cartas, e também tem a Revelação, livro do Apocalipse. Vocês perceberam, a Escola de Teologia Itaed, ela tem um conjunto, um rol de disciplinas bíblico, escriturístico. Depois, prezado e nobre aluno, nós iremos estudar a 36ª disciplina. Sabe qual é?
teologia pastoral. Pastor precisa de auxílio, pastor precisa de didática, pastor precisa de um posicionamento, pastor precisa conhecer, algumas teorias para que ele possa ter um bom ministério. Então nós vamos aprender lá em teologia pastoral, o comportamento do pastor, a ética do pastor, o preparo do pastor, a mensagem do pastor, a vida familiar do pastor, a vida de férias do pastor, de entretenimento e por aí afora. Prezado aluno, ainda não estão prontas duas disciplinas, que é a 37ª e a 38ª, traduções da Bíblia e sua confiança. Todas as traduções da Bíblia são confiáveis? Não são confiáveis. Algumas tradução é diferente de original grego, original hebraico e original aramaico. É diferente. Alguém traduzir e mutilar, e omitir ou acrescentar é um perigo. E o Espírito de Deus colocou em meu coração quando eu estava em julho de 2014 no Vale do Jequitinhonha, para que eu elaborasse a disciplina Traduções da Bíblia e qual a confiança nessas traduções. Hoje você tem Bíblia para tudo, Bíblia da mulher, Bíblia do vovô, Bíblia da vovó, Bíblia do casado, Bíblia do solteiro, tem Bíblia para tudo. Mas será que as traduções não são originais? Elas estão fiéis ao original? Todo cuidado é pouco. Tá bom, prezado e nobre telespectador? E depois o Espírito Santo finalizou em julho também de 2014, eu estava no Vale do Jequitinhonha, fazendo a obra missionária, e Deus colocou em meu coração, cria uma disciplina sobre a música na igreja e os perigos da música cristã no seio da igreja. Quem é que está escrevendo? Como é que está sendo a composição? Quem é que está cantando? Será que as composições, elas têm parâmetro bíblico? Será que elas têm doutrina da Bíblia? Então, nós vamos analisar. Prezado telespectador, nós chegamos ao fim desta apresentação. Eu espero que você tenha analisado aí as 38 disciplinas, a descrição das 38. Saiba de uma coisa, você está se matriculando numa escola que capacita vocacionados. A Escola de Teologia Itaed, ela se preocupa com a sua formação, para que você, como diz a carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta aula magna, aula inaugural, por esta gravação que está disponível na mídia, principalmente no nosso canal do YouTube. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu faço em todas as aulas. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos aqueles telespectadores, em nome de Jesus. Amém.